Críticas e julgamentos. Se isso te incomoda, você precisa assistir esse vídeo urgentemente para que você possa se libertar de uma prisão invisível que é criada sempre que as pessoas emitem uma opinião, um julgamento, quem sabe uma crítica, apontam um erro seu. Nesse vídeo você vai descobrir uma técnica que ao longo de mais de 20 anos eu pude comprovar com os meus mentorados, não apenas através da neurociência, mas na prática ajudando mais de 22 mil pessoas a reinar sobre as suas próprias emoções. Porque quando você é uma pessoa sensível às críticas, quando você é uma pessoa que se preocupa demais com o que as pessoas falam sobre você, 3 coisas muito ruins acontecem inevitavelmente na sua vida. E você vai entender como se libertar disso com uma simples técnica, porém desafiadora. Você vai perceber resultados imediatos e daqui a algum tempo você vai lembrar desse vídeo aqui que você está assistindo comigo com muita alegria, porque você vai ser livre para ser julgado, julgada, e isso não fazer a menor diferença na sua vida. Mas, trazendo para você que será um desafio, eu quero te convidar para um evento chamado Destrave Definitivo, onde nós vamos aprofundar as técnicas que você vai ver aqui junto comigo, e você também vai ter a capacidade de reinar sobre as suas emoções com excelência. Todo mundo que tem, de alguma forma, uma sensibilidade às críticas, ao julgamento, à opinião das outras pessoas, quando você se preocupa com o que as pessoas vão falar sobre você, 3 coisas horríveis acontecem na sua vida. A primeira é que você perde a sua paz. Não apenas quando as pessoas te julgam, mas pela possibilidade de ser julgado. O que as pessoas vão falar? As pessoas nem falaram ainda, mas você já está preocupado com o que elas vão dizer. A segunda coisa terrível que acontece na sua vida quando você não é livre para ser julgado é a falta de liberdade para ser você, falar o que você pensa, fazer escolhas. E você começa a fazer muita coisa ou deixar de fazer pela possibilidade de ser julgado ou porque realmente alguém colocou o dedo na sua cara e te julgou. Mas existe um terceiro ponto, que é algo muito ruim, porém as pessoas não se dão conta disso. Que quando você é uma pessoa que não consegue receber julgamento ou se preocupa com o que as pessoas vão falar, você deixa de aprender, você deixa de lucrar com as críticas, até mesmo com as destrutivas. É como se você limitasse a sua capacidade de ouvir as pessoas, porque você tem medo do que elas vão falar. Certa vez um dos meus mentorados falou assim para mim: Felipe, quando eu entro numa sessão de mentoria, eu já entro preocupado, com medo que alguém reclame da minha mentoria, que não está tendo resultado, que me conteste, que traga críticas ou dúvidas que eu talvez não saiba responder. E essa pessoa toda vez entrava angustiada. Mas com essa técnica que eu vou te mostrar agora, não apenas você vai conseguir manter a sua paz diante das críticas ou da possibilidade delas, você vai conseguir fazer as suas escolhas sem depender da necessidade de aprovação das outras pessoas, sem se preocupar com o que as pessoas vão dizer com aquilo que você escolheu. E quando eu falo escolher, é você escolher os caminhos da vida, é você escolher onde você vai tirar férias, a roupa que você veste, como você se porta, você escolher elementos essenciais, até mesmo de quem você quer ser na vida. Escolher o que você quer falar na internet. Escolher como você quer ajudar as pessoas e servir. Então você vai ser livre para fazer as suas escolhas. E a gente escolhe o tempo inteiro. O que dizer na internet, como ajudar as pessoas, o que fazer, o que não fazer, para onde ir, como dedicar o seu tempo até mesmo. E o terceiro ponto, você vai conseguir desenvolver uma capacidade de aprender muito maior, porque você vai ser livre para ouvir as pessoas, por estar blindado e imune ao julgamento delas. E isso é extremamente importante. Então, o método, ele começa quando você consegue entender por que nós, seres humanos, normalmente, nós temos essa fragilidade ao julgamento, à crítica ou simplesmente à opinião das outras pessoas. E eu não estou falando apenas das opiniões destrutivas, mas também das opiniões de uma forma geral, que talvez tenham uma intenção construtiva,
que talvez a pessoa não diga que você está errado ou não, mas é uma opinião sobre o que você deveria fazer ou não deveria fazer, ou como, ou sobre o que você deveria falar, ou como falar. Então, quando nós chegamos ao mundo, nós chegamos com uma programação neural de sobrevivência. É uma programação base. Sobreviva. Eu tenho uma filha que vai fazer 1 aninho, a Maria Tereza. E a Maria Tereza, ela tem medo de certas coisas. Se eu pegar ela no colo e eu balançar com um pouquinho mais de velocidade, ela se assusta. Porque ela tem medo de cair. Já o meu filho mais velho, o Ariel, ele vai fazer quase 4 anos. Eu posso rodar ele à vontade, ele não tem medo. Porque ele já entende que no colo do pai ele está seguro. E ainda que ele caia, eu jogo ele no sofá e ele não se machuca. Então, nós chegamos com essa programação de sobrevivência. Isso é uma coisa muito límbica, é uma coisa muito animal. Sobreviva. É como se um cachorro fosse te atacar e você, opa, algo vai acontecer. Só que, ao longo da nossa história, é como se cada vez que as pessoas te julgaram, elas tocaram na ferida da alma humana. E a ferida da alma humana é a rejeição. É o contrário de você se sentir amado, é rejeitado. Então, se você se sente amado, você desperta coisas extraordinárias, não apenas em você, mas nos outros. Por exemplo, se você quer que um colaborador seu, um funcionário seu, seja mais disciplinado, basta que ele se sinta mais amado por você ou pela empresa, porque a gente tem medo de decepcionar quem a gente ama. De certa forma, quando a gente chega no mundo, a gente chega com esse desejo de ser acolhido, de ser amado, de ser aceito. E é por isso que muitas vezes as pessoas se sentem amadas nos lugares errados. Um grupo de pessoas que bebem, grupo de pessoas, né, que quando eu falo beber de forma, né, exagerada, um grupo de pessoas que talvez use drogas, um grupo de pessoas que... E aí existe um acolhimento. Vem cá, senta aqui, você é dos nossos. Você é uma pessoa maravilhosa, venha pra cá, nós te amamos. E aí você se sente amado, você fica ali. Isso é ruim. Então, quando nós entramos numa loja e alguém olha para você, uma pessoa que você nunca viu na vida, nunca vai ver, não significa nada, mas ela te olhou de forma atravessada, essa pessoa está tocando na ferida da rejeição. É como se tivesse um grande prego enfiado assim, ó, pô, na palma da sua mão. Não sei se você conhece alguém que já passou por isso. E aí esse prego na palma da mão, ele começou a ser enfiado na sua mão lá no passado, onde você teve registros neurais, programas, uma programação de que a rejeição vai gerar dor, desprezo. É quando alguém critica você, ou quando alguém simplesmente fala, nossa, você é perfeito, e você fala, meu Deus do céu, e se eu errar? É o medo de não mais ser amado, é o medo da possibilidade de perder o amor, decepcionar as pessoas, pai, mãe, família. E aí você pode sofrer a rejeição. Então a gente começa a desenvolver ao longo da nossa história uma hipersensibilidade à rejeição. E é por isso que muita gente não grava vídeo. É por isso que muita gente... E não é só gravar um vídeo porque alguém pode te xingar. Não! É porque você pode gravar um vídeo que ninguém pode curtir. E isso já é uma rejeição. Caramba, ninguém comentou no meu vídeo. E você se sente ignorado, rejeitado. Acessando uma ferida lá do passado, que começou com pai, mãe, família, escola. E aí você teve várias programações que tornaram na sua cabeça algo muito claro. Ser rejeitado é doloroso. Ser rejeitado é ruim. Faça tudo para não ser rejeitado. E aí você não aparece, porque se eu não aparecer as pessoas não me rejeitam. Se eu não fizer nada, ninguém me critica, ninguém me julga. Então na hora em que você reprograma a forma como a opinião das pessoas chega para você, você consegue entender que todas as vezes que você se sentiu rejeitado ou teve medo disso, quando seus pais te amaram, ou apontaram o dedo na sua cara e mostraram os seus erros, você começa a reconfigurar o que é a opinião dos outros. E uma técnica muito simples é você colocar numa balança. Você toma uma decisão muito fácil. Qual é a decisão que eu vou tomar? Por exemplo, como é que eu tomo uma decisão? Eu tive uma dor de dente. Vou ao dentista ou não? Se eu for, vai doer. Eu vou ter que gastar tempo e eu vou gastar dinheiro. Se eu não for, eu vou gastar mais dinheiro ainda, porque eu vou ter que fazer um canal agora, não mais uma obturação. Vai doer muito mais. Vai ser terrível. Então eu tenho que ir. Eu boto na balança e tomo a decisão. Fica fácil. Quando alguém te julga, você precisa ter a primeira coisa muito clara. Você tem que escrever. Eu estou falando escrever mesmo. Papel e caneta tem que estar visível para você.
tudo que eu vou ganhar na minha vida se eu fizer aquilo que eu me proponho a fazer. Se eu gravar um vídeo, se eu tomar decisões, quais são as coisas boas que podem resultar disso aí? Ah, Felipe, eu vou ganhar dinheiro, eu vou prosperar. Ah, Felipe, não quero nada sobre dinheiro, não. Eu quero gerar meu impacto no mundo, fazer o bem para as pessoas. Parabéns. É como se você matematicamente somasse o tanto de coisa boa. O carro que você vai ter, a casa que você vai ter, o tempo livre para brincar com seus filhos, para viajar com a sua esposa ou marido. Mas você soma as coisas boas, todas as alegrias, todos os benefícios que você pode ter daquela ação, daquela decisão. E aí você coloca do outro lado da balança que só tem uma coisinha, que é a opinião de alguém que não sabe quem você é. Ah, não, Felipe, mas aí é a opinião de alguém que sabe que eu sou. Talvez é a opinião do marido ou da esposa, e aí eu me sinto mal. Mas quando você olha para aquela opinião com um único elemento, com amor, entendendo que aquilo é o que a pessoa tem para te dar. É como se alguém te entregasse uma coisa e você fala assim, tá bom, eu vou olhar, e se for legal, eu fico. Se não for, tá tudo bem. É como se alguém te desse uma fruta, só que você não gosta da fruta. E você olha para ela e fala, tá bom. Ou eu não, vou comer só um pedaço da fruta, eu não vou comer a fruta inteira. Eu não gosto de tudo, só gosto de uma parte. Você seleciona, você consegue ouvir as pessoas, mas com o entendimento de que quem se sente amado não se dói com a rejeição. Se eu me amo o suficiente, e aí onde você precisa curar essa ferida no seu coração, da falta de amor próprio. Quem se ama e quem se sente amado não tem medo de ser rejeitado. Dá até uma frase legal. Então, quando você olha para tudo que você vai gerar de valor, gerar de coisa boa na tua vida, se você fizer isso, se você tomar essa decisão, e quando você encaixa no seu coração o amor próprio, a capacidade de você se sentir amado pelos outros, de você se amar, de você se ver com amor, e você olha para a crítica do outro e fala assim, tá tudo bem, essa é a sua opinião, e eu vou refletir sobre ela. Se você quiser me dar mais críticas, até me dá aqui que eu vou pensar sobre elas, porque a sua opinião não me define. E aí vem uma frase que essa frase me fez rasgar a carta de despedida da vida. Enquanto você não souber o seu valor, a vida nunca vai te dar tudo que você poderia ter. Enquanto você não souber o seu valor, a opinião das outras pessoas sempre vai prevalecer. Porque você não sabe quem é, os outros falam, você fica com medo que seja. Escreva tudo aquilo que você vai ter na vida, acessar na vida. Não só a parte material, mas essa é muito importante. Talvez o carro, a casa, as viagens. Mas também todo o bem que você pode fazer na sua vida. Dando aquele passo, gravando um vídeo, falando, tomando decisões, dizendo sim ou não, fazendo escolhas. E em seguida, você vai encaixar isso no seu coração com o seu amor próprio. Eu me amo o suficiente para que a sua rejeição não me abale, porque se Jesus não agradou todo mundo, quem somos nós? A gente não vai conseguir agradar a todos. Porém, quando a gente olha para a rejeição com amor, é como se você tivesse o veneno e a cura. A rejeição é a ferida da alma humana, mas o amor é a cura profunda e suprema. E quando nós nos sentimos amados, os caminhos neurais, as programações que nós temos desde a infância da rejeição, aquele estado de sobrevivência, ele desaparece. Porque você sabe que nada mais importa. Quando eu me amo, a opinião do outro não tem peso nenhum sobre mim. Quando eu me sinto amado pelas pessoas, é como se é uma pessoa que não quer saber de mim, fala, tá, mas tem quem queira. Eu já tive mais de 22 mil alunos e mentorados. Tem gente que fala, eu não quero ser o curso. Eu digo, tá bom, mas teve mais de 22 mil pessoas que já disseram sim para mim. Você está dizendo não, tá tudo bem. E eu prefiro me concentrar no bem que eu já fiz e que posso fazer do que no não que eu estou recebendo. Isso muda. E talvez esse seja um xadrez complicado de jogar, mas eu quero me aprofundar ainda mais com você, te ajudar a fazer com que isso seja fácil. No piloto automático. Alguém que te critica, você dá risada, pega papel e caneta, anota a crítica e fala, tá anotado, vou refletir sobre isso, depois a gente conversa. Tá tudo bem. Em um evento chamado Destrave Definitivo. Em algum lugar tem um link que você vai clicar, vai abrir uma página e vai estar lá escrito Destrave Definitivo. Como é que você vai ter? Você vai reinar sobre as suas emoções. Para que você viva uma vida onde você toma decisões com confiança, tem blindagem emocional e realiza. Onde você melhora nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua prosperidade, na sua vida financeira,
no seu sucesso, na sua alegria de viver. Clica nesse link, preencha gratuitamente as informações de nome, e-mail e WhatsApp, essas coisas, e aí você vai estar num grupo lá do WhatsApp onde você vai receber o link da aula. Eu tenho certeza que isso vai transformar a sua vida de uma forma tão profunda que você não consegue nem imaginar. Depois eu quero que você me conte como que você está lidando com as críticas das pessoas, com muito amor, ouvindo as pessoas, escrevendo até o que elas podem falar, mas jamais sem perder a sua paz, sem determinar os caminhos da sua vida e também sem se limitar no aprendizado, na capacidade de você poder aprender com as pessoas, com aquilo que elas te trazem.